Meus irmãos, nós vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Abriremos as nossas Bíblias inicialmente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Vamos ler do versículo 9 ao 21. Romanos 12, 9 ao 21. Observem que esta é a terceira parte da carta aos Romanos, que trata sobre a vida de gratidão. No começo do capítulo 12, o apóstolo mostrou que nós devemos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que esse sacrifício é oferecido? Esses versículos nos ensinam. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora vamos à carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 a 7. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Agora, meus irmãos, o texto da pregação desta manhã, Tito, capítulo 3, versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Vamos orar e pedir a graça do Senhor mais uma vez. Ó Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome. Agora ouviremos a exposição da tua palavra. Queremos pedir a tua graça.
Sempre que a ouvimos, nos sentimos pequenos. Percebemos a nossa fraqueza, inconstância e a nossa total dependência da Tua graça. Pedimos que o Senhor, de maneira misericordiosa, use aquele que há de falar, para que o faça com integridade e fidelidade. Fale a Tua palavra e nós possamos ouvir através do ministro da palavra a voz do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo pastor, o nosso profeta, sumo sacerdote e rei. Que Ele nos fale mais uma vez, que o nosso coração seja conduzido à obediência à Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine não só o nosso entendimento, mas aqueça o nosso coração. Dai-nos, Senhor, receber Tua palavra com toda a mansidão. Dai-nos, Senhor, desejar por ela, amá-la de todo o coração, desejar que a nossa vida se conforme a ela e que os frutos em nossas vidas sejam claros, nítidos, e que assim o Teu nome seja glorificado. Oramos e pedimos, Senhor, essas coisas, humildemente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós já temos ouvido, a nossa salvação depende única, exclusivamente da graça de Deus. Mas esta graça, que se revelou salvadora a nós, também se revela como educadora. Isto quer dizer que depois de Deus nos dar uma nova vida, perdoar os nossos pecados, nos tornar justos por meio da justiça de Cristo, Deus ainda continua trabalhando em nós para nos fazer parecidos com Cristo. Ele, pela sua graça, continua agindo para vivermos de um modo condizente com a nova vida que nós recebemos em Cristo. Este papel educativo da graça de Deus está relacionado com a nossa santificação. Pela graça de Deus, nós aprendemos a viver de modo piedoso e agradável a Ele. Recebemos o poder para cumprir a sua vontade. Portanto, observamos que mesmo quando o assunto é a santificação, esta obra não é a obra que nós realizamos pela nossa força, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade. Não é que Deus nos salva e nos coloca na linha de partida para esta corrida e nos diz: daqui em diante é você sozinho. Não. Deus nos salva e nos coloca neste novo caminho da nova vida, mas estamos aí sustentados, orientados, educados pela graça de Deus. Temos visto que essa graça da santificação, operando em nós, produz muitos e diferentes frutos. Esses frutos devem ser vistos na vida de todos aqueles que são salvos pela graça de Deus. Se alguém não pode encontrar os frutos da graça na sua própria vida, isso é um indicativo de que a graça não está operando na vida desta pessoa. E se é assim, se for uma pessoa religiosa, que sabe algo sobre o Evangelho, essa pessoa está numa das situações mais perigosas possíveis. Aquela situação que a Escritura denomina de mornidão. Não é frio, porque se fosse frio, desejaria ser quente. Não é quente, porque então estaria tudo bem, mas é morno. Julga ter e ser uma coisa que não tem e não é. Uma pessoa assim pode frequentar a igreja, pode fazer orações, pode entregar suas ofertas, pode ter a sua Bíblia e até poderia pedir a Deus que realizasse milagres e Deus realizá-los. Mas ainda assim, sem frutos. No final das contas, ouvirá as palavras mais amargas que poderia ouvir da boca do próprio Senhor Jesus Cristo.
eu nunca conheci você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, meus irmãos, o que temos aprendido até aqui deve afastar de nós a ideia de que é possível ser alguém que está na igreja, alguém que conhece o Evangelho, alguém que se diz salvo sem frutos. Isso é impossível. Se alguém é assim, a vida dessa pessoa é uma grande mentira. O que aprendemos aqui é que nós não podemos viver de qualquer forma. Não é possível viver sem os frutos condizentes com o Evangelho. E assim mesmo, no final, imaginar, está tudo bem. Eu não tenho os frutos, mas eu sou a árvore que Deus plantou. Mentira. João Batista, pelo Espírito Santo, advertiu, e sua voz deve ecoar desde das Campinas do Jordão até a cidade de Campinas. Já está posto o machado à raiz de toda árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Agora, se alguém é alvo da graça de Deus, se alguém está aprendendo com a graça de Deus, aprende a rejeitar um certo tipo de vida e abraçar outro tipo de vida. Se alguém está unido a Cristo, certamente os frutos desta união lá estarão. Foi por isso que nos 2 primeiros versículos do capítulo 3 de Tito, o Espírito Santo aí está nos ensinando sobre esses frutos da graça de Deus e dizendo, eles não devem ser vistos só no contexto da igreja. Os frutos da graça de Deus devem transbordar também para a sociedade, para as pessoas que não conhecem a Cristo. O apóstolo então fala dos frutos da graça de Deus na vida pública. Um desses frutos da graça de Deus na vida pública é a mudança que a graça promove em nossa vida na maneira de lidar com as autoridades. Ouvimos sobre isso no versículo 1, no último sermão. Este foi o assunto. Mas agora, no versículo 2, nós temos outro fruto da graça de Deus na vida pública. Aprendemos no versículo 2 que a graça de Deus muda a nossa forma de nos relacionarmos com outras pessoas, com todas as pessoas. Vocês devem ter observado que o texto que nós lemos lá na carta do apóstolo Paulo, algumas vezes diz, para com todos os homens. Aqui também no versículo 2, tudo que se diz aqui diz, para com todos os homens. Qualquer pessoa, de forma indiscriminada, qualquer pessoa neste mundo. A nossa maneira de tratar as outras pessoas muda por causa do Evangelho. E aqui então devemos olhar para o final do versículo 1. Lá no final do versículo 1, capítulo 3 de Tito, diz, estejam prontos para toda boa obra. Eu já mencionei no sermão anterior, estejam prontos para toda obra é uma expressão aqui que serve como ponte. Ela tem a ver com o assunto do capítulo 1, as autoridades, e ela tem a ver com o assunto do capítulo 2, todas as pessoas. Então devemos estar prontos para toda boa obra em relação às autoridades, mas também em relação a todas as outras pessoas. Essa prontidão aqui anunciada é, sem dúvida, um fruto da salvação providenciada por Cristo. É por isso que no versículo 2, lemos sobre como tratar as outras pessoas de maneira geral. Aprendemos aqui a como nos relacionar com pessoas não crentes. 4 indícios de uma vida piedosa no que diz respeito a todos os homens são apresentados aqui. Observe que 2 são negativos.
Não faça isso. 2 são positivos. Faça desta forma. Primeiro, nós temos a seguinte instrução negativa: não difamem a ninguém. A quem eu posso difamar? O Espírito Santo diz: ninguém. Não difamem a ninguém. O que é difamar? É falar mal. É buscar destruir a fama, a reputação da outra pessoa. E isso é uma realidade não só quando é uma fofoca, uma calúnia, mas também é uma realidade quando aquilo que nós estamos falando é verdade. A difamação não depende apenas de que você está mentindo, inventando uma coisa. Mas todas as vezes que nós agimos contra a reputação de outra pessoa, nós incorremos o risco de estar pecando contra a palavra de Deus, contra o Senhor e contra aquela pessoa. Notem que isso aqui não se aplica a apenas os irmãos, a comunhão dos santos, mas se aplica a todos os homens. Inclusive se aplica ao assunto do versículo 1, às autoridades. Não difamem as autoridades. Alguém salvo pela graça, então, é alguém que terá um cuidado especial no que diz. Não atacará seus parentes, vizinhos, com calúnias, mentiras, difamações. E por que não? O que aconteceu que agora promove essa mudança e esse cuidado no falar? Aconteceu que Cristo também redimiu a nossa língua. Ele comprou o nosso corpo inteiro. Inclusive, nossa língua pertence a Cristo. Então, uma das coisas que a graça de Deus muda em nós é que nós paramos de falar de forma destrutiva, depreciativa, destruidora e passamos a falar de forma construtiva e abençoadora. Portanto, nós devemos ser cuidadosos no falar, mas não só isso, também no que escrevemos. Cuidadosos no que estamos publicando, por exemplo, em redes sociais ou enviando em mensagens de WhatsApp. Devemos ser cuidadosos para não violar o nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A graça de Cristo nos concede sabedoria para falar com as pessoas de maneira correta e sensata, de modo que nossas palavras sejam não para destruir pelas costas, mas para construir diante da pessoa. Então, veja que podemos agora nos colocar sobre um teste objetivo. Se sabemos ou não, se conhecemos ou não a graça de Deus. Pense assim: você sente prazer lá no fundo de sua alma em falar mal de outras pessoas? Você sente uma certa alegria em propagar informações que destroem a reputação de outras pessoas? Se isso é verdade, você deve se perguntar: onde estão os frutos da graça de Deus na minha vida? Meus queridos irmãos, nesse primeiro ponto aqui, eu queria dizer agora algo que você pode tomar como o resumo desse primeiro ponto. E é algo um pouco pesado, mas verdadeiro. Jesus Cristo disse que a língua fala daquilo que está cheio o coração. Se a sua língua está perdida, seu coração também. Entende isso? Se a sua língua
está perdida, seu coração também. Se a sua língua é um instrumento de injustiça e destruição, injustiça e destruição é o que há no seu coração. Se a sua língua é um instrumento afiado nas mãos do diabo, o seu coração também é dele. Então, quando você olha para a sua língua e vê o veneno, puxe o fio e encontrará o pote do veneno dentro do seu coração. Portanto, se nós não conseguimos vencer esse pecado, é preciso ir até a fonte e pedir a graça e a misericórdia para que Cristo mude a própria fonte. Se Cristo lhe redimiu, Ele já fez isso. Ele mudou o seu coração, e ao mudar o seu coração, Ele transformou sua língua. Seu falar, portanto, não deve ser cheio de calúnias, fofocas, difamações, mas deve ser um falar edificante, com admoestações, com exortações, com consolações, com instruções. Se você encontrar algo errado na vida de alguém, mesmo que seja uma pessoa ímpia, com quem você tem certa proximidade, um parente, um colega de trabalho, um vizinho, a melhor coisa que você pode fazer com a sua língua é anunciar o Evangelho a esta pessoa, para que a vida de tal pessoa também seja transformada pela graça de Deus. Não use a sua língua para difamar. Agora, há uma outra coisa proibida aqui. Não sejam difamadores. A segunda negação é: não sejam altercadores. Altercadores. Eis uma palavra rara no português. Dificilmente usamos. Mas o sentido da palavra é simples. Não sejam briguentos. Não sejam pessoas que procuram levantar contendas. Pessoas para quem tudo é um motivo de briga, de imposição. Isso também inclui não ser alguém polêmico. Alguém que está procurando confrontos, disputas e debates. E como vocês podem imaginar, as aplicações são diversas. Você ia colocar o carro na vaga e um espertinho correu e colocou na sua frente. Não sejam briguentos. É isso. Não brigue pela vaga. Você está na fila e percebe que alguém passou na sua frente. E você vai ver pessoas que, quando isso acontece, elas: ei, fulano, e briga. Quando estamos fazendo um negócio, quando estamos na sala de aula, quando precisamos resolver um problema com o vizinho, quando um carro nos dá uma fechada, eis duas coisas que podem acontecer. Você pode agir como um altercador, um brigão, defendendo seus direitos, enchendo o seu peito e dizendo: eu resolvo isso. Ou você pode agir como o Espírito Santo ordena, como alguém cheio da graça. E porque você não precisa, meu irmão e minha irmã, brigar por essas coisas. Eu quero que você pense sobre isso. O motivo para não brigar. Quando, por exemplo, você está numa fila, e eis uma coisa que já me aconteceu. Eu fiz uma viagem de mais de 30 horas de ônibus. Eu cheguei exatamente nos últimos minutos do próximo ônibus. Havia uma fila. Eu estava preocupado e disse: rapaz, eu não posso perder esse ônibus. E finalmente alguém veio e entrou na minha frente. E quando eu cheguei até o guichê, a pessoa disse: acabei de vender a última passagem sentado. Você terá que fazer as 2 horas de viagem de pé. E eu disse: poxa, a pessoa que entrou na minha frente roubou a minha cadeira. E eu fiz a viagem de pé.
Mas agora, olhando para isso, eu me lembro de ter ficado com muita raiva. Mas olhando para isso, com o que eu já sei sobre a providência de Deus, a pergunta é: quem pode roubar a sua poltrona se Deus não quiser? Quem? Absolutamente ninguém. Quando você perde uma poltrona, quando você perde uma vaga, quando você toma um prejuízo, é Deus ensinando coisas a você. Não foi porque você foi fraco. O que garante o seu sucesso, o que garante o seu bem-estar, o que garante você alcançar as coisas, não é a sua capacidade intelectual, não é a força do seu braço, é a graça de Deus. Você não terá nada mais e nada menos do que Deus queira dar a você. Lembre-se disso. Lembre-se disso quando você recebe. Lembre-se disso quando você perde. Você seria capaz de dizer: Jó perdeu todas aquelas coisas e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. E você se irrita de forma não condizente com o Evangelho quando chega na fila do sorvete e a pessoa da frente furou a fila e pega o último sorvete de baunilha. E você se irrita com coisas mínimas. Não, meus irmãos. Não sejam altercadores. Vocês não precisam brigar para obterem as coisas. Vocês não precisam se impor diante dos homens. Vocês estão acompanhados da graça. A graça que educa, a graça que fortalece, a graça que concede bênçãos sem medidas quando Deus quer dar. Não precisa lutar, não precisa se irritar, não precisa brigar pelos seus próprios direitos. A providência de Deus está por trás de tudo. Você não alcançará aquilo que Deus não quer lhe dar. E você não perderá aquilo que Deus quer dar a você. Então isso faz você andar com uma tranquilidade. É como alguém que ouviu, leu na internet a respeito do jogo e viu lá: meu time venceu o time tal de 3-2. No outro dia, você vai assistir o jogo e o time inimigo faz um gol no primeiro minuto. Você se assusta ao assistir a reprise? Não. Por que não? Você sabe o resultado por antecipação. Quem sabe o resultado por antecipação não se preocupa. No segundo tempo, o outro time faz o segundo gol. Você está tranquilo. Faltam 10 minutos para acabar o jogo e o seu time perde de 2-0. Você diz: calma, muita coisa pode acontecer em 10 minutos. Tranquilidade de quem conhece o resultado final. Você conhece o resultado final? Se não conhece, eu vou lembrá-lo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Então você já sabe. Você não sabe o que vai ganhar e perder, mas você sabe quem está com você. Deus está cuidando de você. Deus é sua fortaleza e escudo. Deus é o seu protetor. Deus é o pai que nunca te abandona. É o pastor que nunca vacila. Ele está com os olhos fitos em sua vida. Então, você poderá, com toda tranquilidade, suportar os prejuízos e perdas quando o horário não bate, quando a conta não fecha, quando a vaga é perdida, quando o prejuízo é certo. Você está tranquilo.
Deus usará isso para o meu bem. Então não estamos lidando com as coisas, sucesso, prosperidade, bem-estar, como se tudo isso dependesse da nossa força e sabedoria. Em nossa cultura, veja que é muito diferente. As pessoas na cultura estão sempre em disputa. Quem chega primeiro? Quem garante a vaga? Quem senta primeiro no ônibus? Eu me lembro lá na cidade paulista, em Pernambuco, quando eu, pela primeira vez eu fui entender na prática o que Paulo estava dizendo a Tito, quando ele disse para Tito que os cretenses eram feras terríveis. Eu conhecia as feras terríveis. As feras terríveis, quando o ônibus chegava na plataforma, havia mulheres, crianças, idosos esperando para entrar, e antes que o ônibus encostasse, esses homens pulavam as janelas, entravam por todos os buracos possíveis do ônibus. Quando o ônibus parava, ele estava lotado. Feras terríveis, alcançando as coisas pela violência e pela imposição. Mas não é assim conosco. Não é pela altura da sua voz, não é pelo inflar do seu peito, não é pela carteira que você possa dispor, não é pela sua posição, não é pelo seu dinheiro. Você tem uma confiança em algo superior a isso. Então você fica tranquilo, mesmo quando você é o último. E assim, observamos que há pessoas que agem como animais, com bestas feras. Deixe dar uma ilustração e você logo entenderá o que eu quero dizer. Ali está a Dona Maria. Dona Maria tem 60 anos. Uma senhora dócil e meiga, cheia de netos. Uma pessoa maravilhosa e encantadora. Mas então, anuncia-se grande promoção, todos os produtos com 70% de desconto, real, não fictício, produtos que vão sair, é a inauguração da loja, aí diz lá, TV de 60 polegadas, R$500, a Dona Maria se transforma em um animal consumidor. Já viu isso? Eu vi. Mulheres, senhoras, quase comendo umas às outras para conseguir aquilo que estava na promoção. Se você olhar no YouTube, verá às vezes os atendentes estão pensando em como eles vão abrir a porta sem serem massacrados. Cada qual está correndo atrás de alguma vantagem. E por vezes nós mesmos nos pegamos disputando, brigando por pequenas coisas, começando de casa, irmãos brigando às vezes pelo um pedaço do biscoito, por um pedacinho da roda do carrinho. Coisas pequenas se tornam grandes. Mas meus irmãos, eis uma coisa que só a graça pode fazer: você renunciar a si mesmo, você se considerar pequeno, você priorizar os outros, você não buscar os seus próprios direitos, mas se entregar nas mãos do Senhor, não tentando resolver as coisas com sua força, pelas suas palavras. E a razão disso é porque você não quer alcançar essas coisas de qualquer maneira, você quer alcançá-las de um modo que Deus seja glorificado, e isso muda a forma de fazer as coisas. Observem então que, negativamente falando, aqueles que são alcançados pela graça, primeiro, não ofendem com sua boca, com suas palavras, mas com suas palavras eles buscam a glória de Deus. E quando Deus está no centro, isso é verdade não só nas palavras, mas nas ações. Quando Deus está no centro, quando o objetivo é a glória dele, você muda a sua forma de fazer as coisas. Você pode desejar alguma coisa da promoção, mas você dirá:
eu quero, se isto glorificar a Deus. Se o modo de alcançar tal coisa não glorifica a Deus, não quero mais. E então pergunto, meus irmãos, vocês podem ver esses frutos da graça de Deus em sua vida? A graça de Deus pode ser vista na forma como você fala com e a respeito de outras pessoas, descrentes principalmente. A graça de Deus pode ser vista na forma como você lida com as pessoas. Uma pessoa bruta, ignorante, briguenta, não combina com a beleza da graça de Deus. O que combina? O que deve substituir esse espírito briguento? Duas palavras aparecem em nosso texto. Elas estão bem próximas em significado. A primeira delas é a palavra sejam cordatos. Cordato indica alguém de trato suave. Alguém de trato suave. Um outro termo seria o próprio termo que está aqui, gentil. Notem como isso é totalmente contrário ao que o apóstolo dizia sobre os cretenses. No capítulo 2, versículo 12, ele disse que os cretenses eram reconhecidos como feras terríveis. Mas agora, lá nas igrejas em Creta, está cheio de cretenses, mas eles não são mais feras terríveis. Eles são cordatos. O Espírito Santo mudou a forma dessas pessoas se relacionarem com outras pessoas. Lemos aqui também que devemos dar provas, notem bem, provas, evidências de toda cortesia para com todos os homens. Isso quer dizer que você tem que mostrar gentileza, bondade, humildade para com todos. A sua maneira de relacionar-se com pessoas conhecidas e desconhecidas deve refletir em algum grau a bondade de Deus. O texto fala de dar provas. Aqui o verbo está indicando uma ação contínua. Então não é o tipo de coisa que você faz uma vez. É basicamente, dê provas e continue dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E, objetivamente, isso só é possível pela graça de Deus. Então veja, não é só que você tem que evitar certas coisas, mas que você precisa fazer outras de forma positiva. Você tem que fazer isso de tal modo que haja provas, evidências de que você é um homem, uma mulher gentil, que tem cortesia. Então, aqui está algo surpreendente. A graça de Deus deve nos levar a tratar as outras pessoas, sejam parentes, colegas de trabalho, o desconhecido na fila, a outra pessoa no carro ao lado, os vizinhos, de uma forma gentil. E isso aqui está sendo colocado como um fruto da graça de Deus. Quando é que isso aparece? Quando você, de repente, olha e vê uma senhora lá atrás na fila e você diz: senhora, por favor, passe à minha frente. Quando você está dirigindo seu carro e vê uma pessoa tentando sair de uma rua e pensa: poderia ser eu, querendo sair e não consegue, você liga o pisca-alerta, faz sinal e dá chances daquela pessoa sair. Não sabe seu nome, mas você não está fazendo por ele, você está fazendo por causa de Cristo. Isso acontece quando você está no ônibus e você cede o seu lugar para outra pessoa. Quando você oferece água para os trabalhadores que estão capinando a sua rua, você olha para eles e diz: o sol está quente. Eu conheci alguém que fez um gesto
o trabalhador bateu na porta da família e disse: olha, estamos capinando aqui hoje e eu queria perguntar se a senhora poderia ver alguma coisa para comer. Eu não consegui trazer a minha marmita. Os meus colegas têm marmita, mas eu estou sem marmita hoje. Não foi possível. Não lembro da história toda, mas tinha a ver com isso. E aí então aquela pessoa bateu na porta e pediu a marmita, alguma coisa para comer. Mas na hora que chegou a hora do almoço, e ele tocou lá a campainha da família, e a família o recebeu, disse: não vamos lhe oferecer marmita, vamos lhe oferecer um lugar à nossa mesa. Ele entrou, ele se assentou. O pai de família disse a ele: meu senhor, o senhor sabe por que nós estamos fazendo isso? Ele disse: não, por causa de Cristo Jesus, por causa da graça dele que muda o coração, por causa do nosso desejo de servir pessoas com necessidades. O senhor é bem-vindo nessa casa. A família leu, o pai leu a Bíblia, a família orou e eles comeram juntos. E certamente esse é um testemunho para aquele homem do que Deus faz no coração de uma pessoa. A boa disposição de ser gentil, a boa disposição de servir. Irmãos, muitas dessas coisas sobre dar lugar na fila, ceder o lugar no ônibus e muitas outras coisas que eu poderia mencionar, do trânsito, de vagas e etc. Essas coisas são esperadas de qualquer pessoa que tenha educação. Não é isso? Isso é esperado de quem tenha educação. Agora eu pergunto a você: e de quem tem educação, educado na escola da graça? Isso é esperado? Muito, muito mais. O seu professor não é meramente seu pai e sua mãe que lhe ensinou bons modos. É uma graça operando no recôndito do seu coração, convencendo você do caminho certo e bom. Não resista a isso. Entregue-se. Diga amém às instruções da graça de Deus. E assim, como em Creta, olhamos a nossa cultura cheia de bestas feras, no trânsito, nas filas, nos mercados, nos hospitais, nas escolas, mas em meio às bestas feras da sociedade, os filhos de Deus devem brilhar como luzeiros na escuridão. Somos chamados a tratar as pessoas com gentileza, com cortesia. E isso deve ser de tal forma realizada em nossa vida, que ali a pessoa veja uma evidência das boas obras promovidas pela graça de Deus. Que ela, ao olhar para a nossa gentileza, contemple a beleza de Cristo. Porque não há ninguém mais bom, mais gentil, mais cortês do que o nosso Salvador. Então, deixa eu dizer a você, se você pensava que cortesia e gentileza são coisas só da educação, você errou. Gentileza e cortesia são coisas do Evangelho, são coisas da graça, são coisas do Espírito Santo, são coisas dos frutos da salvação. Então, a graça nos chama a sermos gentis. Isso deve ser feito em relação a todos os homens. Se isso é verdade lá fora, pergunto a vocês, o que será aqui dentro? Se Deus diz, faça isso para com aqueles que estão no mundo, o que você deve fazer pelos seus irmãos? Podemos até dizer, meus amados irmãos, que nossos momentos juntos são parte do treinamento para sermos gentis com todos os homens. Essa é a parte mais fácil, não erre aí.
Você tem que ser gentil, a começar com os seus irmãos. Minha pergunta: existem provas disso? Da sua gentileza? Você é gentil ao compartilhar as coisas que tem? Por exemplo, quando você pensa no domingo e diz, vai haver o almoço, eu acho que eu vou levar um suco. Qual é o suco que você leva? O suco mais barato que você nem tomaria em sua casa, ou o melhor suco que você raramente toma, mas você quer que seus irmãos desfrutem disso também. Você é gentil quando vê alguém e diz, você aceita um café? Você aceita um copo d'água? Eu vou buscar para mim, posso buscar para você? Você é gentil quando pratica a hospitalidade? Quando responde a uma pergunta? Quando discute um assunto? Amados irmãos, tudo que foi mencionado aqui não é moralismo, não é preceitos educacionais, mas graça e frutos da graça de Deus no que diz respeito à vida pública. Frutos que devem glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está em Cristo, essas coisas devem ser vistas em sua vida. Se elas estão ausentes, você deve perguntar, eu realmente já fui matriculado na escola da graça de Deus? Eu realmente conheço não só a mensagem do Evangelho, mas o poder do Evangelho? Mas se você pode ver esses frutos na sua vida, então você pode dizer em seu coração, glória ao meu Senhor Jesus Cristo, que me alcançou pela sua graça. Há provas, há evidências de que eu fui alcançado, porque Cristo mudou minha forma de tratar as outras pessoas. E você pode ter a mais absoluta certeza que, se isso é verdade, se Cristo já iniciou em sua vida aquela boa obra, Ele haverá de completá-la até o dia final. Amém. Amém.